Olá, meus irmãos, graça e paz. Eu sou o vosso irmão em Cristo, Gregório Louveira. Muito bem amados, diletos irmãos, eu encerrei domingo uma campanha de oração Guerra Espiritual. Hoje eu quero trazer uma pequena reflexão no livro de Provérbios. O Provérbios que eu escolhi hoje é o capítulo 11. Então vamos analisar esse capítulo 11, onde Salomão diz assim: balança enganosa é abominação para o Senhor, mas o peso justo é o seu prazer. Quando vem a soberba, então vem a desonra, mas com o humilde está a sabedoria. A integridade dos retos os guia, porém a perversidade dos desleais os destrói. De nada aproveita a riqueza no dia da ira, porém a justiça livra da morte. A justiça dos perfeitos endireita o seu caminho, mas o ímpio cai pela sua impiedade. A justiça dos retos os livra, mas os traiçoeiros são apanhados nas suas próprias cobiças. Morrendo o ímpio, perece sua esperança e a expectativa da iniquidade. O justo é liberado da angústia, e o ímpio fica em seu lugar. O hipócrita com a boca arruína o seu próximo, mas os justos são liberados pelo conhecimento. Quando o justo prospera, exalta a cidade, e quando perece o ímpio, há júbilo. Pela bênção dos retos se exalta a cidade, mas pela boca dos ímpios é derrubada. Quem despreza o seu próximo é falto de senso, mas o homem tem entendimento se cala. O que anda mexericando revela segredo, mas o fiel de espírito encobre o negócio. Quando não há sábia direção, o povo cai, mas na multidão do conselheiro há segurança. De certo sofrerá prejuízo aquele que fica por fiador de estranho, mas o que aborrece a finança ficará seguro. A mulher aprazível obtém honra, e os homens violentos obtêm riqueza. O homem bondoso faz bem à sua própria alma, mas o cruel faz mal a si mesmo. O ímpio recebe um salário ilusório, mas o que semeia justiça recebe galardão seguro. Quem é fiel na retidão encaminha para a vida, e aquele que segue o mal encontra a morte. Abominação para o Senhor são os perversos de coração, mas os que são perfeitos em seu caminho são os seus deleites. De certo, o homem mau não ficará sem castigo, porém a descendência do justo será livre. Como joia de ouro em focinho de porca, assim é a mulher formosa que se aparta da descrição. O desejo do justo é somente o bem, porém a expectativa dos ímpios é a ira. Um dá literalmente e se torna mais rico, outro retém mais do que é justo e empobrece. A alma generosa prosperará, e o que regar também será regado. Ao que retém o trigo, o povo amaldiçoa, mas a bênção haverá sobre a cabeça do que vende. O que busca diligentemente o bem busca o favor, mas ao que procura o mal, este lhe sobrevirá. Aquele que confia nas suas riquezas cairá, mas o justo reverdecerão como a folhagem. O que perturba a sua casa herdará o vento, e o insensato será servo do entendido de coração. O fruto do justo é árvore de vida, e o que ganha alma sábio é.
eis que o justo é castigado na terra, quanto mais o ímpio e o pecador. Muito bem, amados, diletos irmãos, eu quero trazer um pequeno comentário desta passagem do livro de Provérbios 11. Eu não estarei trazendo uma exposição completa, mas um pequeno comentário para o elego da nossa alma. O Provérbios ele foi escrito 1000 anos antes de Cristo. Aqui existe uma comparação entre o sábio e entre o nécio, entre o sábio e o tolo. Aqui fala sobre uma balança enganosa que é abominação para o Senhor, mas ele tem prazer no peso justo. Então, o amor terno de Deus para com os homens, especialmente para com aqueles que são pobres, aqueles que aparecem nesse provérbio, porque se eles forem obedecidos ou se eles forem obedientes à justiça, então eles não serão levados para ter uma vida desonesta, ou eles não serão levados para a fraude, eles não serão induzidos à crueldade. Isso cessará de existir. 4 vezes se diz que a fraude nos negócios é abominação aos olhos de Deus. Isso está no Provérbios 11, verso 1, no Provérbios 16, verso 11, no Provérbios 20, verso 10 e verso 23. Então, quando vem, o versículo 2 diz, quando vem a soberba, vem também com ela a afronta, mas com o humilde está a sabedoria. Então, essa mensagem, ela é repetida às vezes. O Espírito Santo mostra que a humildade como um exemplo. Também no versículo 3 diz que a integridade dos retos os guiará, mas a perversidade dos dissimulados o destruirá. A palavra perversidade significa aqueles que estão traiçoeiros, que são infiéis. A integridade que se trata aqui é a integridade de Deus, que com a sua palavra. O versículo 4 diz, para nada serve a riqueza no dia da ira, mas a justiça livra da morte. Entre os homens, as riquezas pode fazer maravilha. Agora, com Deus, para Deus, a riqueza deste mundo, a riqueza deste presente século, não serve para nada. Com a riqueza que acumulamos aqui na terra, não compramos nada de Deus. Nada podemos adquirir de Deus com a riqueza terrena, somente com a riqueza espiritual. O versículo 5 diz, a justiça do prefeito endireita o seu caminho, mas o ímpio pela sua perversidade cairá. A palavra perfeito aqui significa irrepreensível. Pessoa irrepreensível, ela é difícil de encontrar. Porque vivemos num mundo injusto, num mundo perverso, num mundo contaminado pelo pecado. Então, ter a justiça, ser perfeito, é difícil neste mundo de injustiça, neste mundo conturbado, neste mundo de treva que vivemos. O versículo 6 diz, a justiça dos retos os livra, mas os pecadores em seu pecado serão apanhados. Há 2 tipos de justiça, amado. A justiça imputada, que vem do Senhor, que é dada ao crente quando ele pede por meio da sua fé em Cristo, que por meio da cruz de Cristo. E há aquela alta justiça que se produz pelas obras que Deus não pode reconhecer. Aquela alta justificação que muitas vezes nós temos tentado nos justificar diante de Deus, dizendo a Deus, Senhor, me abençoa, porque
não faço isso, porque eu faço aquilo, Deus não é obrigado a te abençoar. Ele te dá a justiça que vem dele por meio da fé em Cristo, na cruz de Cristo. Mas a alta justiça que produz pelas obras, Deus não reconhece. E quando o versículo 7 diz: quando morre o homem ímpio, perece a sua esperança, e a expectativa dos maus perecerá. Independente de quanto você seja rico, quanto você seja poderoso, quanto forte ou grande você se torne aqui na terra, se você não tiver uma vida alicerçada na palavra de Deus, se você não tiver debaixo do sangue redentor de Cristo, então você é considerado ímpio e sempre terá um final sem esperança. O versículo 8 diz: a justiça, o justo é libertado da tribulação, mas o ímpio vem para o lugar dele. Então, nós vemos uma passagem lá no livro de Daniel, quando as pessoas, os acusadores de Daniel, que era ímpio, eles tentando destruir a vida de Daniel, Daniel foi lançado na cova do leão por causa de falsas acusações. E quando Deus liberta Daniel, aqueles acusadores de Daniel tomaram o lugar de Daniel e foram lançados na cova do leão. E antes mesmo de tocar no fundo da cova, os leões o devoraram. Também os acusadores dos amigos de Daniel, os amigos de Daniel foram lançados dentro da fornalha de fogo ardente. Mas quando Deus livrou aqueles homens de serem queimados vivos, o rei mandou lançar os seus acusadores, e antes que ele fosse mesmo tocado na chama do fogo, a labareda de fogo já havia matado aqueles homens. Então, nós vemos que isso se cumpre pela Escritura. O versículo 9 diz: a hipocrisia, ou seja, o hipócrita com a boca destrói o seu próximo, mas os justos são liberados pela sua sabedoria. Então aqui Jesus expõe aqueles que se apressam em assinalar as faltas dos outros, enquanto ignora as suas próprias. Jesus diz: você, seu hipócrita, diz assim: tira primeiro as travas dos teus olhos, tira primeiro a trava que está nos teus olhos, para depois você corrigir o defeito do seu irmão. Então Jesus deixa bem claro isso no livro de Mateus, capítulo 7, verso 1 a 5. Para encerrar, amados, eu não vou comentar tudo. Para encerrar, aqui no versículo 11 diz: pela bênção dos íntegros a cidade será exaltada, mas pela boca dos ímpios ela será transtornada. Então, nós vemos que existe muitas vezes cidades inteiras que são destruídas, mas se tiver pessoas justas, são guardadas por Deus. Nós vemos a cidade de Sodoma e Gomorra, que não foi encontrado ninguém que fosse justo, somente Ló, mas Deus tirou Ló da cidade de Sodoma e Gomorra e destruiu a cidade com fogo. Então, existe muitas vezes pessoas que destroem uma cidade inteira por causa dos seus atos, das suas práticas odiondas diante de Deus. Que Deus vos abençoe, amados. Eu comentei até o versículo 11, eu não vou comentar todo o versículo, porque é muito longo, então eu não quero cansar os irmãos. Amanhã, a partir de amanhã, na terça-feira, eu estarei trazendo uma exposição, versículo por versículo, do livro de Apocalipse. Eu vou começar no capítulo 1. Provavelmente eu estarei dividindo por etapa para poder comentar versículo por versículo o livro de Apocalipse. Isso estarei fazendo atendendo o pedido da nossa irmã Eliette. Parece que nossa irmã Eliette, ela mora no Rio de Janeiro. Ela faz parte do grupo da missionária Aldani. E ela entrou em contato comigo pedindo que eu trouxesse um estudo bíblico falando do livro de Apocalipse. Então eu estarei atendendo esta irmã
trazendo na íntegra este estudo, versículo por versículo. Quem quiser receber ou quiser me seguir através do Facebook, ou até mesmo dentro da página do meu canal do YouTube, se inscreva no canal do YouTube, você estará recebendo em primeira mão esses estudos na íntegra. Que Deus vos abençoe, amados. Grande e poderoso Deus, em o nome do Senhor Jesus, eu te agradeço, Senhor, por essa pequena reflexão nesse dia de hoje. Que a tua graça benevolente toque profundamente a nossa alma, Pai. Guarda-nos no teu átrio santo. É isso que eu te peço, Pai, em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém.